Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Eu sou a Silke Secatina e esse é o nosso canal Magia e Bruxaria Natural. E hoje nós vamos falar sobre o culto dos deuses gregos, a magia na Grécia Antiga. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e sempre que puder comenta sobre os nossos tópicos, sobre os nossos assuntos, o que você está achando, se você está evoluindo nos seus estudos junto com a gente. Dá um feedback pra gente, tá bom? Então, bora pra vinheta? Hoje é o segundo vídeo de continuação sobre o panteão grego e hoje a gente vai falar sobre magia, tá? Algumas coisas que eu quero pontuar antes da gente começar o vídeo. Primeira coisa, não tem como abarcar toda uma cultura em um vídeo, sei lá, de 50 minutos, 3 horas. O que eu tentei fazer aqui? Pincelar, apresentar, jogar referências e vocês, de acordo com o que vocês buscam, vocês vão anotando, depois vocês correm atrás, se precisar falar comigo, tá? Porque eu não podia esmiuçar muito, senão, e nem posso também aqui entrar em detalhes históricos, de guerra tal, de conflito tal, porque senão a gente ia perder mais tempo ainda. Então eu vou jogar os nomes e vocês depois vêm correndo atrás ou me perguntam durante a live de hoje, quando a gente tirar as dúvidas, ou depois me chamam no privado e aí eu posso dar uma verticalizada, tá, com vocês, porque assim, não tem como abarcar tudo. Eu tentei separar em 6 tópicos, então a gente vai falar sobre aspectos gerais, deuses olimpianos, deuses cetônicos, cultos domésticos, magia e as bruxas, tá bom? E aí nesse bruxas eu vou dar uma pincelada melhor em Hecate, porque lá na primeira aula tiveram muitas dúvidas de muitas fontes e agora eu estudei mesmo, tá? E aí a gente vai poder, pelo menos assim, fechar em uma única referência. Todo o estudo aqui apresentado foi feito baseado em livros. Eu não tenho nada contra a internet, mas eu achei melhor trazer para vocês fontes de autores em que a gente pode, não é confiar, porque eu não acredito em verdade absoluta, mas autores que pelo menos você pode, sei lá, mandar um e-mail para ele e falar, cara, o que você falou faz sentido ou algo assim, porque infelizmente a internet, muita gente escreve coisas sem fontes ou fontes que depois você vai pesquisar você não acha. Então assim, tudo que eu falar aqui eu busquei em livros, tá? Eu estudei basicamente por esses aqui. Esses foram o que eu mais li. Esse aqui também. E tem outros que eu baixei e até comprei. E também busquei em outros idiomas. Eu não tô aqui, mas eu tô com um livro aí de 300 e pouquinhas páginas que eu tô traduzindo aos poucos. Eu já tô quase na página 150. Porque eu achei muito escasso as fontes aqui, então busquei em outros idiomas. Mas tudo que eu falo aqui é 100% livro, tá? Eu não concordo. Ok, ninguém precisa concordar com tudo, mas aí você tá discordando do autor tal, tá? Então você tá ciente disso. Eu não quis trazer aqui, mas eu li no blog tal, que Hecate não era assim, assim, assim. Ok, cada um tem o direito de ter sua opinião. Eu só tentei trazer fontes mais confiáveis, né? Um autor que você possa mandar um e-mail, que você possa criticá-lo, não uma pessoa ali com um pseudônimo que colocou uma fonte que a gente não sabe de onde veio, enfim, tá? Só tô tentando assim explicar para vocês. Então vamos começar com Então vamos lá para os aspectos gerais, tá? Só para dar uma contextualizada aqui histórica para vocês.
A Grécia nasceu ali de um conjunto, né, de povos, tribos nômades, ali ao redor do mar Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Gente, em vários momentos eu vou baixar os olhos para poder ler, porque é muita informação, tá? Eu não consegui, eu acho que eu me esqueço um pouco. E aí ela tem 4 grandes períodos, tá? O pré-homérico, que ele é o contato desses povos com os cretenses, e aí eles começam a aprender a arte da escrita, da construção dos grandes palácios, das cidades mais fortificadas. E a magia nesse período ainda é uma grande confusão entre magia, medicina. Vocês vão ver que eles não tinham... A magia estava muito presente no cotidiano, era uma coisa muito... tá? E aí depois, no período homérico, eles começam a se organizar, tá, em comunidades, aonde os bens são divididos, aonde os trabalhos são coletivos, o cultivo da terra é um bem de todos e é supervisionado por um chefe comunitário, chamado de pater, né? Depois parece um pouco de father, né? Father, vem daí já. Que é responsável por tudo, principalmente pelas questões religiosas, administrativas e jurídicas, tá bom? Aí nesse período a mulher já começa a ser responsável pela preparação dos alimentos. Então ela começa a se aproximar do conhecimento das ervas. E como tudo era feito em prol de todos, esse conhecimento era mais voltado para a questão medicinal. Então a mulher começou a ser uma conhecedora das ervas, aquela que conhecia um pouco da medicina. Então toda vez que alguém precisava, buscavam por elas para que elas cuidassem das pessoas. Vem o período arcaico, aí começa o declínio, a decadência desse período de comunidade gentílica. Começam as criações das frátrias, onde as tribos depois vão e constroem em terrenos elevados as acrópolis, né, que vão se tornar as cidades e depois os estados. E aí nesse período a magia já se torna um ritual público, né, de contemplar e suplicar aos deuses. A gente vai ver que a Grécia tem 2 grandes cidades que se destacam, que é Atenas e Esparta. Cada cidade tinha o seu patrono, o seu deus patrono, mas isso não significa que eu moro aqui e não posso ir a outra cidade para cultuar outro deus. Pode, sem problema nenhum. Eu posso ir na festa de outra cidade, de festividade, aquele deus? Posso, não tinha nada disso, tá? As pessoas cultuam, apesar de morar numa cidade onde tinha um deus, eu poderia ir em outra cidade que tinha outro deus como patrono e não tinha uma rivalidade, não existia isso. E aí vem um período clássico, que é uma coisa que eu vou falar muito, prestem bem atenção nesse período, século V antes da Era Comum. Esse período clássico, eu vou falar muito sobre esse século V lá no final, tá? Lá quando eu começar a falar das bruxas. Mas nesse século V, que é o período clássico, aí vem as guerras de Atenas contra a Grécia, de Grécia contra a Pérsia, e de Atenas contra Esparta, e a Macedônia adentra no terreno da Grécia, e aí começa o período helenístico, tá bom? Aí a magia já é vista como algo negativo, algo ligado a fazer coisas contra os inimigos e muito ligada à mulher de forma pejorativa, tá? Os gregos tinham, depois foram encontrados no Egito papiros gregos, que eram registros mágicos, tá bom? Foram encontrados inúmeros papiros, mas infelizmente com a Inquisição mais de 2000 foram incendiados, né, incinerados,
Mas muitas das informações que a gente tem ainda são desses papiros mágicos, que são papiros escritos por magos da antiga Grécia, quase que exclusivamente por homens, tá? Essa informação é importante também. Quase que exclusivamente, se não exclusivamente, eu não posso falar com propriedade que é exclusivamente, porque eu não peguei todos e li um por um, mas todos os relatos que eu vi eram escritos por homens, tá? Porque vocês vão ver lá na frente, tem uma questão aí social. Vamos lá, o que mais que eu gostaria de falar nesses aspectos gerais? A gente vai ver, eles não possuíam dogmas, tá? A religião deles, eles não possuíam um Alcorão, uma Bíblia. A religião é totalmente baseada nas poesias. E depois essas poesias também com os teatros também se tornaram também fontes também de conhecimento dessa religião. Mas é basicamente na poesia, tá? Então a religião dos gregos é totalmente voltada, baseada no que os poetas escreviam. Assim, os deuses possuíam seus templos, mas, e assim, os templos não eram de acesso livre a qualquer pessoa, tá? As pessoas iam, mas ficavam do lado de fora orando, o cidadão comum ali. Só quem ficava lá dentro eram os sacerdotes. Mas além desses templos, os deuses também possuíam objetos como árvores sagradas, bosques, fontes, cavernas. Então eram lugares que ninguém podia entrar ou tirar um fruto, uma folha, porque esses lugares pertenciam aos deuses. Eu acho que é uma oliveira, eu não vou lembrar agora porque eu já li tanta coisa, mas acho que tinha uma árvore, uma oliveira que era de Zeus e ninguém podia tocar. Tá? Então, assim, além dos templos, os deuses também tinham lugares, e esses lugares eram interditados e as pessoas não podiam nem entrar, nem tirar nenhum objeto, nem nada assim, tá? Lembra que lá atrás, eu falei sobre a questão que os deuses olimpianos também tinham perfis setorianos, né? Lembra que eu falei isso? Que não é porque Zeus é o deus do universo que ele também não tem um aspecto sombrio. Então, lembre-se disso também, tá? Não fiquem nessa caixinha que quem mora no Olimpo é o bonzinho e quem mora no... Não, isso é... Eles têm vários epitetos, várias faces e cada um vai trabalhar de acordo com o que busca. Os templos, que eu falei agora há pouco, eles eram as moradas para os deuses, tá bom? Então, assim, eles não servem para culto. É onde as pessoas se reuniam. Os cultos eram do lado de fora, onde as pessoas se reuniam para celebrar seus ritos, tá? Os templos eram a morada dos deuses, por isso que as pessoas não ficavam transitando lá dentro. Só os sacerdotes que eram tipo uns mordomos que cuidavam de tudo, das frutas, de tudo para os deuses, tá? A questão do pentagrama. Pentagrama para eles é meio diferente. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui nas minhas anotações. Eu acho que não dá. Dá pra ver, calma aí. Vai ficar muito ruim. Mas aí no caso, eu vou tentar fazer aqui, ó, pra vocês. Calma aí que eu vou tentar fazer aqui pra vocês. Aqui tá o pentagrama, certo? Aqui pra eles é a água, pra onde a gente é o espírito, né? O ar é aonde é o ar. O fogo ficaria aqui, onde é a terra. O espírito aqui, onde é o fogo. E a terra aqui. Então, para eles, o pentagrama é ar, água, ar, fogo, espírito e terra. Tá bom? Para eles é diferente pentagrama. Eu achei interessante trazer essa informação, porque quem quiser trabalhar com a questão de pentagrama e
E panteão grego já sabe que para eles é diferente. E se você quiser falar assim seja, é só falar esto. Esto significa assim seja. Então eu acho que aqui a gente... Ah, sim, eu gostaria também de falar dos ritos de passagem, tá? Existem os ritos de passagem de nascimento, do casamento e da morte. E aí eu queria focar justamente aqui do casamento, porque eu vou fazer essa ponte lá depois, quando eu falar das bruxas. Mulheres não tinham direitos, né, quase nulos na Grécia, tá? Quando a menina ela entra na puberdade, há muitos relatos, não vou lembrar, é um filósofo bem conhecido, que elas enlouquecem. Então é necessário que a mulher seja logo preparada para casar. Enquanto solteira, quem tem o direito dessa mulher é o pai. Ela não tem autonomia sobre a vida dela, tá? Então quem é responsável por ela, quem responde por ela é o pai. Automaticamente quando ela se casa, quem passa a ser o tutor e o responsável por essa mulher é o marido. Então elas não têm autonomia nenhuma. As mulheres começam a se preparar para o casamento por volta, isso em Atenas, tá? Por volta dos 14 anos. E aí, em Esparta, demora um pouco mais. Como Esparta era um lugar voltado muito para o militarismo, aos 14 elas começam a se preparar para as guerras. E aí elas só vão pensar em casamento, só vão começar a ser preparadas para o casamento com 19. Era um pouco mais tardio, tá? Porque primeiro elas precisavam passar por todo aquele tratamento. E em Esparta, apesar disso, ainda tinha uma equiparação um pouco maior entre mulheres e homens. Esses treinamentos a pessoa tinha que fazer nu, inclusive as mulheres. E o homem que era pego excitado era punição grave, tá? Ele era açoitado, porque isso era uma punição de desrespeito com a mulher. Então, assim, apesar dela ainda estar numa questão assim inferior, né, de submissão, em Esparta ainda era menos pior. E aí, como que é o rito de casamento, né, dessa mulher? Na verdade, são 2 momentos. Cada família existiam, quando a gente for falar lá de cultos domésticos, vocês vão ver que em cada lar existiam os seus deuses patronos, aqueles deuses que eu culto dentro do meu lar. Basicamente existem alguns deuses que são cultuados em todas as casas, mas eu ainda assim posso agregar mais deuses. Então, quando eu, solteira, moro na casa de meu pai, eu tenho que cultuar os deuses da família do meu pai, do lar do meu pai. Quando eu vou me casar, eu tenho que obrigatoriamente passar a cultuar os deuses da casa do meu marido, que quem vai escolher esses deuses é meu marido. Então, como que é o rito de casamento? Primeiro eu tenho que me despedir em 2 momentos que acontece o casamento. Primeiro na casa de meu pai, onde eu me despeço, agradeço, me despeço e me desligo desses deuses. E quando chego à casa de meu marido, aonde eu reverencio e me proponho a cultuar esses novos deuses. Assim era o rito de casamento. Então a gente pode ver que infelizmente na Grécia a mulher era totalmente, elas não saíam sozinhas, elas saíam pouquíssimos e quando saíam era para ir visitar outra mulher. Tinham que ser bem prendadas. Uma mulher que era vista assim com beleza era a mulher que sabia fazer, tá me fugindo a palavra agora, tecer, né? Aquela mulher que tinha essa habilidade era vista como um bom partido, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria falar dos aspectos gerais para vocês poderem entenderem de uma maneira geral como que estava funcionando ali. Eu acho que eu consegui falar tudo. Os deuses faziam sacrifícios, tá? De animais. Achei relatos assim, insinuando que também faziam sacrifícios humanos.
Até sacrifícios de fetos, né? Que mulheres ainda arrancavam os fetos de sua barriga para sacrificar. Mas isso não é tão explícito, porque como eles evoluíram muito rápido a filosofia, então havia também muita crítica disso dentro ali da própria comunidade. Mas de animais, sim, era muito explícito. E com quem que eles aprenderam a fazer esse sacrifício? Com Prometeu. Lembra lá no primeiro vídeo? Prometeu que moldou os homens e deu a vida e tal. Ele foi o primeiro titã a fazer um sacrifício que está relatado em um poema, e baseado nisso, baseado nesse poema, nesse sacrifício, no passo a passo que os gregos fazem seus sacrifícios com animais, tá bom? Em geral, eles quase nunca comem carne. Eles só comem carne nos dias de sacrifício, tá? Então, assim, os gregos quase nunca comiam carne, apenas nos dias de sacrifício, aí sim, eles comiam carne. Então, agora, o que eu vou falar com vocês? Eu vou entrar na segunda parte, que são os deuses do Olimpo. E como que eram os cultos a esses deuses. Quando eu falar como eram os cultos, aqui está englobado tanto os cultos públicos, quanto os cultos domésticos, tá bom? O altar para os deuses do Olimpo eram chamados de bomós. O altar exterior, estou aqui agora falando de um ritual para um deus olimpiano, um ritual assim social, né? Um ritual público, um culto público, né? Então eram os bomós, placas quadrangular assim, em geral era de mármore ou até mesmo madeira, tá? E aí onde traziam o animal. Aí o animal ele era todo preparado, ele era enfeitado, coroado, ornado em fitas, tinha cortejo com som de flautas, jogava antes dele passar água e grão de cevado. O grão de cevado era uma coisa assim riquíssimo, tá? Para eles era coisa assim de sofisticado. Você ofertar a um deus um grão de cevada era uma coisa bem sofisticada. E aí na hora do sacrifício, a cabeça do animal era voltada para cima e aí eles cortavam, tá? A cabeça do animal. A garganta era cortada com um machadinho específico para aquilo. Aí o sangue é separado, é colocado num jarro, tá? E o animal ele era aberto e eles examinavam as vísceras, em especial o fígado, tá? Para ver se os deuses aprovavam aquele sacrifício. E aí eles separavam o osso, a gordura, tudo tal. E o que eles faziam? Parte eles separavam para queimar, e aí essa fumaça que ia para os céus e chegava ao Olimpo. Então assim o sacrifício chegava aos deuses, era por esse meio, desta forma que o sacrifício chegava aos deuses, porque eles queimavam, então a fumaça ia para o Monte Olimpo, e uma menor parte eles faziam e dividiam igualmente, tá? Às vezes só quem recebia um pouco mais de carne ou era a autoridade ali política ou um sacerdote, mas em geral essa carne era dividida igualmente a todos que estavam ali no ritual, tá bom? Então aí vocês podem perceber que aí não era só um ritual religioso, tinha uma questão patriótica ali atrás, tinha uma questão também social e política, de comunhão, de estarem juntos, né? Então, assim, eles eram bem perspicazes nessa questão de fazer uma coisa religiosa, mas conseguir introduzir um cunho político, um cunho social ali, exatamente para sempre reforçar isso nos cidadãos, tá bom? E então era dessa forma que era feito, tá? Sempre à luz do dia. Tudo que você vai fazer para os deuses olimpianos, sempre à luz do dia. As palmas da mão voltadas para cima, tá?
ou assim, tá bom? A união e a divisão alimentar. A cozinha era toda ritualizada, tá bom? Uma exigência, cada deus tinha uma exigência. Então a cozinha tinha todo esse preparo. Basicamente era assim que era feito, tá? Os gritos. Tinha um grito ritualístico no momento que o animal perde a vida. O sacerdote dava um grito ritualístico ali no momento que o animal perde a vida, e aí entra uma atmosfera de alegria das pessoas, tá? Naquele momento ali da procissão, até a separação da carne. É como se as pessoas entrassem em êxtase. Era realmente uma festividade, tá? Agora na terceira parte do rito, agora a questão dos deuses cetônicos, tá? A própria palavra significa relativo à terra. Então, os deuses do espírito, assim, subterrâneo. Que assim, Gaia, que significa terra, significa superfície da terra. Esses cetônicos é o inferior da terra, tá? Então, os sacrifícios eram sempre feitos à noite. A palma da mão tinha que estar voltada para baixo, ou às vezes eles se jogavam no chão e batiam os punhos no chão, tá bom? A prece, né? Que é o momento da oração, ou com a mão para baixo, ou com os punhos, ou ajoelhado, sempre voltado para a terra. Alguns até pegavam punhais e fincavam também a terra, tá bom? Os animais sacrificados eram sempre de cor preta. Os ritos não eram divididos, tá? Os sacrifícios, por quê? Eles não podiam comer. Eles achavam que quando era um rito para um deus cetônico, eles não podiam comer aquele sacrifício. Então, o que que eles faziam? Eles... a cabeça do animal era puxada. Lembra que lá no outro a cabeça do animal era puxada para cima. Nessa aqui a cabeça do animal é puxada para baixo, tá? Ele corta, eles fazem um buraco na terra, então eles deixam que o sangue escorra para esse orifício, porque aí ele, na cabeça deles, nesse buraco, ele vai até o mundo subterrâneo, o sangue, e eles queimam toda a carne, porque lá eles ainda separam os ossos para dividir. Aqui eles queimam tudo. Ninguém toca depois que é feito o sacrifício. Ninguém mais toca. Não comem, tá? A carne vai ficar ali. E eles, quando vão embora, ainda não olham para trás. Tá bom? Então, assim, é bem diferente e era feito à noite. Na maioria das vezes era feito em sepulturas. Tá, gente? Então, assim que eram feitos, eles tinham uma preocupação muito grande de ficar contaminados ou poluídos. Eles chamavam isso de miasma, tá? É quase a mesma energia que você tem contato quando você tem relações sexuais, né, com uma pessoa. E aí você não troca os seus fluidos energéticos, né? Então acaba muita coisa daquela pessoa vindo para você. Então, eles tinham muita preocupação dessa força corrosiva que é o miasma. Então, sempre depois que eles faziam ritos ocultos a deuses cetônicos, eles passavam por uma purificação, tá bom? Para poder se limpar. Bomós eram os altares onde eles faziam os sacrifícios para os deuses olimpianos. O altar era para os deuses cetônicos era Escara, só que era um altar baixo, tá? Porque era mais ligado à terra. Hades, eu achei em muitas referências que Hades não tinha um templo. Aí eu achei um relato que
supostamente tinham achado. Mas isso também já foi refutado que não era um templo. Então, assim, até o presente momento, todas as fontes que eu li sempre diz que Hades era um deus que não tinha um templo, tá? Eles até evitavam falar o nome dele. Então, nas casas, vocês não vão achar altar para o deus Hades, porque eles não faziam altar para o deus Hades, tá? Eles tinham um medo muito grande, eles achavam que falar atraía, algo assim, nesse sentido. O 3, né? Vamos pular lá para a parte 3. Os cultos domésticos. Em geral, lembra que eu falei que em geral existiam deuses que estavam presentes em quase todos os cultos domésticos? Então, Hestia, Zeus, Hermes, Hécate e Apolo, tá? Em geral, esses deuses estavam em quase todos os cultos domésticos e aí cabia a cada família ver se colocava mais algum deus, se fosse da vontade deles ou da fé de cada um, né? Os lares eram chamados de oicos. E as mulheres que eram responsáveis pelos seus lares, em quase sua totalidade, né? Eram mulheres que eram responsáveis pelos lares, elas eram chamadas de oikonomia. Daí vem a palavra economia, tá bom? Então, por exemplo, em toda casa, em geral, na sala, tinha uma grande lareira. Essa lareira era o próprio altar da deusa Hestia. E ali aquela chama não podia se apagar, tá bom? Aquela chama tinha que ficar acesa, que eles chamavam de chamas perpétuas. Então elas ficavam no centro da sala sagrada ali, e aquela chama servia para preparar os alimentos, servia como algo sagrado, para proteger a família, ou proteger algum estrangeiro que buscava ajuda. Toda a cerimônia grega, todo ritual se inicia com a invocação de Hestia, tá bom? Então, antes de começar qualquer ritual, se você vai seguir o panteão grego, depois da grande deusa, é importante que você invoque a força da deusa Hestia, tá bom? Porque ela começa ali, ó, para limpar o miasma. É como se ela fizesse já com a fogueira dela sagrada, ela já vem fazendo a purificação do local. Essas lareiras, elas eram vistas como o próprio lar. Então, se eu chego na casa de alguém, sei lá, surtei, fiquei malucona, e destruo a lareira, é como se eu estivesse destruindo o próprio oikos, o próprio lar, tá bom? E assim, a destruição de uma lareira tem consequências gravíssimas, porque ela vai afetar tanto os ancestrais daquela família como os descendentes. Então, assim, a lareira era algo extremamente sagrado e não podia se apagar o fogo. Eles cultuavam Zeus de duas formas, tá? Era Zeus Quetésio, que era responsável pela despensa da casa. Então, às vezes, né? Dependendo do tamanho da casa. Ou em cada lugar tinha um altar. Na despensa tem um altar para Zeus. Ou eles faziam um espaço sagrado, uma paredinha, um lugarzinho, e ali eles cultuavam os seus deuses. Essa cultura perpetuou até os romanos, tá? Os romanos também tinham isso. Ou eles davam um recuo na parede e ali faziam seus altares. Ia depender muito também do tamanho da casa. Ou eles faziam em cada lugar. Então, esse Zeus Quetésio, ele era o deus da propriedade dos bens do lar. Então, ele era o patrono, né?
de tudo ali que eles conseguiam, em especial os alimentos, né? Que era uma das coisas mais importantes para eles. Não tinha essa coisa de ter bem material. A gente tem hoje uma televisão de qualidade, um sofá que deita e reclina e massageia. Não, eles tinham a principal preocupação deles eram os alimentos. Por isso que geralmente Zeus Quetese ficava na despensa da casa. E também tinha Zeus Herquésio, que era um altar que ficava no quintal, tá? As casas, elas eram quadradas assim, e geralmente no centro ali, que era o quintal, que era onde as crianças brincavam. Geralmente nesse centro ficava o altar de Deus, de Zeus Herquésios, né? Que era o protetor, o guardião no altar. Ah, mas se na casa eu não tenho um quintal, porque poderia ter, né? Uma pessoa de baixa renda não ia ter uma casa com quintal. Aí eles tinham a opção ou de fazer esse altar na cerca, rente ali a cerca, né? Que murava, que cercava a casa, ou eles faziam esse altar junto à lareira de Héstia, tá bom? E para quem são os deuses que protegem das ameaças externas? Claro que é ela, linda, maravilhosa, Hécate e Hermes, porque são deuses que estão relacionados a caminhos, a limites e lugares. Ele está ligado a limites, né, estradas e lugares. Ela que governa as encruzilhadas. Então, muitas vezes tinham imagens de Hécate na porta de entrada e toda vez que, em especial as mulheres, entravam ou saíam dos seus lares, elas reverenciavam aquela imagem, tá? Eu até comprei uma aqui para colocar na porta de casa, eu tô esperando o momento certo para que eu a consagre e ative ela, ó. Comprei até uma aqui para colocar aqui na porta de casa, para fazer como os antigos faziam, tá? Em geral, socialmente, os sacerdotes eram responsáveis, ou até mesmo os líderes, né? Eram responsáveis por fazer os ritos ali públicos. Mas dentro do seu lar, a pessoa responsável por fazer esses ritos era o homem da família. Entretanto, há ritos que só as mulheres faziam, tá bom? Que só as mulheres faziam. E cada um na família tinha o seu papel em cada ritual. Eu posso fazer um ritual na minha casa e chamar meu vizinho? Pode. Tá? Não tinha problema nenhum você ir na casa de outra pessoa participar de rituais. Então, no altar, que era uma sala específica, né, que eu falei pra vocês que dependendo do tamanho da casa, ou eles faziam um espaço sagrado, né? Um espacinho não precisa ser às vezes era uma sala, mas quando não era uma paredinha só, né? E ali nesse espaço sagrado tinha que ter os bomós, que é o altar para os deuses olimpianos. Eles nunca vão cultuar, nem fazer sacrifícios, nem fazer rituais para deuses cetônicos dentro de casa, tá bom? Então, nesses lugares, eles faziam suas preces diárias. E eles faziam mais de uma prece por dia, tá? Era tipo manhã, tarde e noite. Tinha os objetos cerimoniais, que era a tigela de purificação, porque a purificação deles, eles faziam por tigelas. São grandes... Tá me faltando. É tipo um grande barril, tá? Existia pessoas que eram denominadas, eu vou falar isso mais lá na frente, de purificadores. Era essa a função da pessoa, purificador, tá? Tinha o incensário e tinha o recipiente para as libações. Isso é assim, era o de praxe que tinha em todas as casas, tá? Mas aí você poderia colocar mais coisas. Objetos pessoais, vai igual a gente faz hoje, né? O nosso altar. A gente não põe vários objetos pessoais que tenham ligações afetivas, né? Aquela coisa que a gente
aquela coisa intuitiva, eles também tinham isso, tá? Deixa eu ver aqui. Os braços eram erguidos para o céu, nunca ajoelhado. E se eu quisesse fazer uma oração para Poseidon, eu tinha que me virar para onde estava o mar. Toda vez que eles queriam fazer uma oração a deuses que eram dos reinos marinhos, eles se voltavam para o mar, tá? Então, agora vamos falar um pouco sobre a magia. Deixa eu só pontuar algumas coisas antes de começar. Veja bem, eles não tinham, assim, a prática era uma coisa muito do cotidiano deles. Coisas mais, como é que eu posso dizer, mais formais, tem pouquíssimo registro. Porque, como eu falei, quem faziam isso eram os altos sacerdotes, ou os magos, feiticeiros, reconhecidos pelo Estado, que aí registravam algumas coisas. A maioria das coisas ficavam no silêncio. Eleusis é uma festividade, uma das mais importantes do panteão grego. Começa com o rapto de Core, que depois se transforma em Perséfone. E o que acontece? Muitas pessoas que queriam se iniciar nessa vida tinham que acontecer durante isso aqui. Na verdade, ela já vinha se preparando ao longo dos meses e aqui começava a jornada dela, tá? Porque era toda uma preparação e era muito longo, duravam anos para você poder se iniciar na vida mágica. Então, muitas coisas que aconteciam aqui, muitas iniciações que aconteciam nesse período aqui, porque para eles isso aqui significa muita coisa. Esse período, além do rapto dela e da história, tem toda uma questão que está ligada às estações do ano, tem toda uma questão de ciclo da vida, vida e morte. Então, para vocês terem ideia, começa 15 de setembro. São 9 dias de festividade. É que eu tenho um calendário ali para eu poder, né? São 9 dias de festividade. Então, muitas coisas que aconteciam, muitas iniciações, ficou no esquecimento, porque eles não passaram adiante, tá? Então, assim, a gente tem que entender também outra coisa. Havia os magos, eram mais ou menos assim: magos, sacerdotes, adivinhos, purificadores, charlatães. Só os sacerdotes e alguns magos eram reconhecidos pelo Estado, porque a magia começou a entrar num declínio, tá? E as feiticeiras, que eram as fármacas, essas feiticeiras estavam totalmente, olha a palavra, fármacas, né? Então elas vêm de quê? Elas vêm daquelas que sabem fazer encantamentos e mexer com ervas. E tinha as Strix, que eram as bruxas. Strix é uma ave, é uma coruja. Mas assim, tinha toda uma questão mitológica ali por volta, porque eles achavam que essa ave era de mau agouro. Eles achavam que essa ave era tipo eles não usavam esse termo na época, mas era como se fosse um vampiro, que ela vinha à noite e tirava os seus órgãos e bebia do seu sangue. Então eles começaram a associar essa ave, a chamar essa ave, associar o nome dessa ave às bruxas, para vocês verem como elas não eram bem vistas, tá bom? Então depois começaram a falar que Strix eram mulheres que praticavam a bruxaria, eram mulheres que voavam,
Então, assim, os magos, os sacerdotes, alguns adivinhos, purificadores, eram reconhecidos pelo Estado. Quase existiam sacerdotisas? Existiam. Mas aí também já eram mulheres que já tinham nascido numa boa condição e podiam galgar, porque na maioria das vezes as mulheres nem eram alfabetizadas, tá? Então era como é hoje. A pobre fica pobre e a rica consegue uma ascensão. Não mudou quase nada, tá? A verdade é essa. Então as sacerdotisas, elas tinham já uma condição assim de vida, uma renda, né, melhor, uma classe social melhor. Mas em geral, em quase sua totalidade, eram sacerdotes e magos e eram reconhecidos pelo Estado, tá? Então eles ficavam responsáveis por fazer os rituais, as preces, os encantamentos, os sortilégios. De todas essas magias, duas em especial sobressaem muito, que são as tábuas de imprecações. São pequenas placas de metal, chumbo, argila, bronze, vai depender. Isso era vendido, tá? Essas placas você podia fazer ou você comprava, que era uma coisa barata e corriqueira, tamanho que todo mundo fazia. O ideal era que um sacerdote fizesse, mas isso não impedia de que as pessoas fizessem nas suas próprias casas, tá? É tipo hoje, né? Tem coisas que só um líder espiritual é adequado para fazer, mas tem gente que pega e faz. Então, o que essas placas serviam? Elas serviam para favorecimento de ações judiciais, de vinganças, maldições, amor, cura, alívio de dor, dominação de animais, controle dos eventos naturais. E além de argilas e metal e chumbo, bronze, ela também podia ser feita de ossos, tá? Então, a gente vai ver aí uma que vai aparecer aí na tela, proteção, que ela tá pedindo proteção a Hércules. Então ela fala assim: Hércules vive aqui, não deixe nenhum mal entrar. Em outra, a gente vai ver um bracelete, que provavelmente essa mulher tinha cólica. Então ela diz assim: Deus, ordeno que o ventre não mais conceba dor. O ideal é que o sacerdote fizesse, o mago fizesse, o mago fizesse. Por quê? Aí ele confeccionava, ele escrevia e ele ativava. E depois de ativar, você tinha que depositar, tá? Aproximadamente 1.600 placas foram achadas. Mas eu vou falar pra vocês, ó, o povo, pra gostar de uma maldição, a maioria era de maldição, mas tinha de proteção, tá? Inclusive eu vou pedir pro Iori fazer uma pra gente, eu vou fazer aqui em casa, pra todo mundo fazer uma de proteção pra ter em casa, tá? Vou pedir pra ele ajuda, pra gente fazer uma pra Hecate, pra gente, pra mim eu vou fazer duas. Mas aí vocês fazem aí, eu vou pedir pra ele fazer, a gente vai ver um material direitinho, um material que seja barato pra todo mundo. E aí a gente faz uma aí de proteção. Pelos deuses, não vamos fazer de maldição não, ó. Aqui, ó. A roda gira, o que vai e volta, hein? Então vamos lá. Como que era identificada a vítima? Pelo nome da mãe, tá? Na antiguidade isso era muito comum, a vítima ser identificada pelo nome da mãe. E eles podiam enterrar em vários lugares. Podiam, enterrar nos templos. Mas em geral, principalmente quando era de maldição, enterrar em campo de batalha. Por quê? Além das mortes de formas violentas ali, muitos corpos não eram nem enterrados nem identificados. E isso para os gregos era muito importante, porque o corpo que não é enterrado, que não é identificado, que não tem o seu rito, para eles, quando essa alma chega a Hades, ela não consegue chegar a Hades. Quando ela chega no submundo, ela não consegue chegar a Hades, porque ela fica estirada na lama. Eles não conseguem nenhum julgamento. É como se eles ficassem igual o espiritismo fala, tipo um umbral, ali vagando naquela lama ali, porque eles não tiveram esses ritos de passagem que para eles é tão importante.
Então, muitas das vezes as pessoas enterravam nesses campos de batalha ou na sepultura de uma pessoa que morreu muito jovem de forma violenta, porque eles acreditam que a pessoa morreu antes da hora, morreu antes do momento que tinha. Então, o que eles fazem? Eles depositam nesses lugares, prometendo ao morto que se o morto fizer aquilo, eles trabalham muito com essa questão da necromancia, que se o morto fizer o que eles desejam, eles terão descanso, tá? Às vezes, em geral, assim, 1, 2, 3, 4, 5. Em geral, eram 5 categorias. Litígio, até incluindo político, competição, ofício, oração por justiça e erótica, magia erótica para separação. E cada uma tinha uma característica, cada uma tinha um protocolo de ser feito, cada um tinha uma maneira, tá bom? A gente vai fazer uma de oração por proteção, tá bom? Essas placas, depois que ela é depositada nessas sepulturas, ela é chamada de pazianas. A gente não vai depositar em lugar nenhum, tá? Nós vamos fazer, ativar e deixar no nosso altar. Eu vou fazer uma para deixar no meu altar e outra eu vou fazer para deixar na porta de casa. Tá? Mas se vocês quiserem enterrar, ok, só não aconselho enterrar em nenhuma sepultura pedindo pro morto fazer alguma coisa para vocês, porque, gente, se ele tá lá, é o lugar dele lá, deixa ele lá na paz. Outra forma também de magia era o colossoi, que eram pequenas esfinges, tá? De bronze, chumbo, argila, madeira, cera. Elas estavam sempre de joelho, os pés atados, tá? As mãos para trás e geralmente o corpo tá contorcido. E ali ele é espetado, perfurado por várias partes do corpo que são perfuradas em lugares específicos da intenção do praticante, né? O objetivo em geral é amarrar as forças do mal, tá bom? Você pode pegar, eu não gosto de fulano, aí você faz isso, fulano, sei lá, fulano me bate, então você faz isso e perfura ali os braços, o que a pessoa usa mais para te agredir, tá? E isso também é depositado em sepulturas. Ou muitas vezes eles encontravam dentro da água. Mas por quê? Porque aí a pessoa estava remetendo a pessoas que morreram afogadas, pedindo ajuda àqueles que morreram afogados. Dessas esfinges, eles também faziam muita magia erótica, de amarrar mesmo a pessoa, né? De trazer essas amarrações amorosas aí, tá? Também eram muito feito isso. De amarrar a pessoa, de espetar coração, às vezes para separar, aquelas coisas. Eles tinham também uma coisa que se chama voces magicae, que são palavras mágicas. Eles usavam palavras específicas que não faziam sentido na frase, mas que elas faziam sentido pela sua tonalidade, números de palavras, de letras, elas faziam. Então, eu separei 6 aqui. Essas aqui são também conhecidas como cartas efésias, tá? São 6 palavras. Eu vou ler como eu tô aqui, vou pronunciar como eu tô lendo, tá? Porque eu não sou conhecedora de grego. Essas palavras foram achadas nos papiros mágicos. Então, são Askion, Kataskion, Lix, Tetran, Danameniums e Aisia. Essas 6 palavras significam escuridão, luz, terra, ano, sol e mundo, respectivamente.
Então, muitas pessoas ainda hoje encontrei em pessoas que são de covens helenísticos que usam estas palavras para banir energias negativas. Então, antes de começar um ritual, elas falam essas palavras, depois que termina, elas falam essas palavras, na hora de consagrar, elas usam. Não são as únicas, são inúmeras palavras. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, porque são inúmeros exemplos, tá bom? E tem o famoso oráculo de Delfos. Era um oráculo, era um templo voltado para Apolo. E não era simples você entrar. Tinham inúmeras etapas para que você pudesse chegar a entrar no oráculo de Delfos. Tinha que fazer sacrifício de animal, se fosse aceito, e passar por inúmeras etapas. Não era chegou lá e entrou, não. Depois que você passasse por todas essas etapas, você entrava. E aí tinha a sacerdotisa, que em geral era uma mulher com mais de 50 anos, que vivia separada do marido e vestia roupas de donzela. E elas ficavam sentadas em cima de um tripé. E ali saíam gases que eles já estudaram e hoje eles sabem que eram gases hidrocarbonitos. E aí elas entravam em transe por causa da inalação desses gases e começavam a balbuciar coisas que não faziam sentido. Aí cabia o sacerdote escutar e traduzir, porque o que eles acreditavam? Que o próprio deus Apolo estava falando com essa mulher, por isso que era uma linguagem totalmente diferente, e cabia, eu fiquei até arrepiada aqui agora, e cabia ao sacerdote traduzir isso, tá? Para a pessoa que estava ali para se consultar. Eles faziam muito uso de alucinógenos, de droga, e isso era proibido, tá? Por lei. Necromancia e essas ervas assim eram proibidas, mas óbvio que isso não inibia as pessoas de praticarem, tá? Que até hoje não é, né? Mas por que essas ervas eram proibidas? Porque muitas pessoas que tinham conhecimento usavam dessas ervas para envenenar outras, né? E a necromancia, por causa de não... O que eles faziam? Tinham deuses e tinham os semideuses e tinham os heróis. Então, semideuses como Hermes e heróis que eram muito famosos, eles não podiam falar onde essas pessoas eram sepultadas, porque senão as pessoas iam lá para tirar os corpos e levar um pedaço, um pouco dessa pessoa para casa. Eles tinham muito essa questão com a neura, porque eles achavam que o morto tinha poderes que nós vivos não temos. Então eles queriam usar um pouco desse poder, eles queriam se beneficiar um pouco desse poder. Eles tinham uma ligação muito coisa assim com os mortos, mas ainda assim era proibido. E agora, para finalizar, eu quero abrir aqui um parênteses da bruxa. Como vocês viram, como eu falei, sacerdote, mago, purificador eram funções aceitadas pelo Estado. Aí eu quero ler aqui para vocês desse livro aqui, tá na página 100 e... Vocês conseguem ler? É Bruxaria e Magia na Europa, Grécia Antiga e Roma. E aqui na página 189 ele fala assim: a magia era também uma localização política, conhecimento legítimo, uma propriedade coletiva de homens no contexto de sua identidade como cidadãos. O conhecimento religioso ilegítimo é possivelmente encontrado entre não cidadãos e não homens, ou seja, mulheres. Vou só frisar. O conhecimento religioso ilegítimo. Então, assim, apesar de haverem sacerdotisas,
era quase na sua totalidade homens, tá vendo? E quando eram mulheres, eram vistos de forma ilegítima. Então havia um preconceito. Começou um leve preconceito com as fármacas, né, que eram as feiticeiras, mas extremamente já preconceituoso com as bruxas, que eram até chamadas de Sphinx, associada a uma coruja, que era vista como uma ave de mau agouro, tá? Então, assim, ó, o preconceito de que a bruxaria era um fenômeno feminino era visto como um objetivo de controle, de excluir as mulheres de normas de poder. Porque, claro, um sacerdote ele tem um poder, um mago ele tem um poder, né? Ele tem um poder social, ele tem um status. Então, associar a mulher à bruxaria e associar a bruxaria como algo negativo era uma forma, sim, de excluir as mulheres do poder, tá bom? São pouquíssimas mulheres que eram... Deixa eu só colocar meu celular aqui para carregar. Eram pouquíssimas mulheres que eram sacerdotisas. Tá? A informação de que a magia era mais masculina, né, assim, quem mais praticava eram homens, existe uma falta de provas. Talvez essa associação seja uma mentira ideológica e uma mentira consciente. Por quê? Na maioria dos livros a gente vai achar a informação de que placas de imprecações, de cunhos políticos, de cunhos de vingança, de cunhos de maldição, eram mais feitas por homens. E as mulheres faziam mais a magia erótica, a magia da amarração, mas não faz muito sentido. Mesmo que as mulheres ainda eram menos alfabetizadas, não faz muito sentido. Até porque essas placas elas poderiam fazer em casa, essas placas elas poderiam comprar, como eu falei lá atrás, era barata. Então assim, não faz sentido por que elas só... Se elas tinham um domínio de fazer, por que só fazer... Vocês estão entendendo onde o autor quis chegar? Além da falta de provas, você está reduzindo as mulheres a só fazer aquela coisa da amarração, do amor, tá voltada só para isso. Inclusive acharam muitas onde elas pediam justiça para Deméter. Então ele fala que tem que verificar inúmeras e inúmeras vezes as fontes para que você possa chegar de fato a uma conclusão, tá? Lembra que eu falei que necromancia e drogas, assim, ervas e tal, era crime? Existia uma única feiticeira, Theoris. Ela era feiticeira de Lemnian. Ela foi um dos únicos casos em que a pessoa foi assassinada, foi executada. Por quê? Muitas feiticeiras, quando eram pegas com drogas, elas eram açoitadas. Tá? Isso era uma... Eu nem anotei isso aqui, mas vou anotar isso agora, porque eu até esqueci de anotar isso. Isso era uma prática comum do Estado, açoitar, né? Quando elas eram pegas fazendo esse tipo de coisa. Mas essa aqui, a Theoris, ela não foi só executada, como toda a família dela. Ela foi executada e toda a família. Mas o que o autor chama a atenção? Que não consegue chegar a um consenso por que ela foi. Tá me faltando a palavra. Ela foi acusada. Em algumas fontes a gente acha magia erótica, que até então não era crime. Traficar encantamentos e droga, sim, era crime. Impiedade era um crime assim horrível para a época. Pessoa ser acusada de impiedade era uma coisa horrível. Ensinar escravos a ludibriar, trazer inovações a assuntos divinos. Em cada uma das fontes, um poeta ou autor ou filósofo traz uma informação diferente. E aí ele fica nessa dúvida, o porquê, né? O porquê que não se chega a um consenso, o que deveria ter por trás, por que ela foi o único caso de execução mesmo. E
No norte da Grécia existia um lugar chamado Tessália, que era a terra natal e era o centro comercial das bruxas, tá? E lá elas faziam muitos rituais de atrair a lua, de puxar a lua. Talvez esse termo da Wicca tenha vindo de lá, porque encontrei em inúmeros livros que não tem absolutamente nada a ver com Wicca, esse termo, puxar a lua. E elas também, não acusavam, né? Falavam que elas também provocavam eclipses. Eu não quero pagar o meu chefe. O que você pode fazer para me ajudar? Aí a bruxa lá fazia um eclipse, todo mundo ficava louco, que estava acontecendo e tal. O cara até esquecia de cobrar outra pessoa. Elas faziam muito isso, tá bom? E elas eram vistas como pessoas alcoviteiras, que gostavam de sempre estar no bordel, que elas eram ligadas àqueles prazeres que são comprados. Só que Tessália foi palco de muitas coisas, principalmente o ataque dos persas à Grécia e a guerra entre Atenas e Esparta também foi em Tessália. E aí acabou sucumbindo um pouco dessa cultura, tá? E se perdeu. Eu achei um coven nos Estados Unidos, que eles trabalham justamente essa questão de Tessália. Eles pegam essa palavra strings e até transformaram em strings craft e se transformou numa palavra de empoderamento, justamente para reforçar essa visão que as bruxas não são essas coisas que eles falam. Mas o que eu quis mostrar para vocês aqui? Havia um preconceito na Grécia Antiga, onde os magos e os homens eram reconhecidos pelo Estado e as bruxas eram jogadas para baixo do tapete. E aí, só para finalizar, prometo que eu vou finalizar, para não ficar muito grande. Eu queria falar com vocês um pouco sobre a questão de Hecate, porque no vídeo 1 vocês me perguntaram e eu achei que eu não fui tão clara como eu poderia ser, tá bom? Então eu agora só vou dar fazer um link dessa questão das Strix com Hecate, com Medeia e Circe, tá? Só para finalizar, só pra gente debater isso mais tarde. A Hecate, gente, ela lá no início, lembra que eu falei que eles eram a Grécia foi fundada ali no início por tribos nômades. Esses povos tribais viam Hecate como uma integração da grande deusa. Então, quando eles se voltavam para cultuar a grande deusa, na mesma imagem era que eles cultuavam Hecate, que era a senhora dos caminhos, associada aos ciclos da natureza, da vida, da lua. Na obra de Teogônia, onde Isildo fala sobre a criação dos deuses, eu só busquei fonte de livro, tá, gente? Que ele fala da criação dos deuses. Ele vai falar pra gente que Hecate é uma mulher jovem com atributos solares. Olha que diferente. Ela é jovem, de atributos solares. Ela realmente é uma deusa das encruzilhadas triplas. Ela é filha única entre os deuses titãs Astéria e Pérsis. E ela tinha, por ela fazer parte de um período de Cronos, ela tinha total acesso a terra e céu, né? Porque Cronos ficava no céu e Gaia acima da terra. Então ela tinha um acesso, um caminho livre. E aí quando Zeus ganha a Titanomaquia, que ela ajuda a matar um gigante, Clítio, ela mata esse gigante em prol aos deuses olimpianos com sua chama, da sua tocha. Ela mata esse gigante com a sua tocha. Aí Zeus, além de não privá-la
dos seus poderes de transitar entre os caminhos e entre os mundos e entre esses lugares, né, terra e céu, ele ainda concede o mar. Por isso que ela é uma deusa que ela tem poderes nos 3 reinos e ela tem caminhos livres nesses 3 reinos. E ela... Aí depois eu vou falar que também tem uma questão também não só de benevolência de Zeus, que é uma questão mais social. E aí já nessa obra, lá da criação, ela já é conectada ao deus Hermes, que muitas pessoas vêm perguntar se eles tinham alguma coisa. Eles eram dos caminhos, ele levava as almas para o submundo, ela também estava ali pelo submundo. Então assim, já nessa obra eles conectam os dois, tá? Então, toda essa visão aqui, que eles tinham de Hecate, é numa cultura campista e primitiva, tá? Nessa obra de Hesíodo, aí vamos começar a olhar para um olhar social político. Há uma substituição. Quando Zeus ganha, por exemplo, ele tira o deus Hélio, que é o deus Sol, e substitui por Apolo, que também está relacionado ao Sol, né? Ele meio que tira os antigos deuses, não necessariamente ele aprisiona todos ou exclui, mas ele destitui o poder deles e põe seus filhos. Só que ele não consegue suplantar o poder de Hecate. Ele não consegue substituir Hecate. Ele não consegue sufocar. Tamanho os cultos para Hecate naquela época eram tão grandiosos quanto para Zeus. Estou falando socialmente. Então, claro, né, que isso é uma obra escrita por um homem e tem toda uma questão. A gente não pode pensar só no lado religioso, tem que pensar no lado social também. Então, o que acontece? Não se consegue abafar, né, o poder da Hecate, de tão associada à grande deusa que ela era. Então eles deixam a Hecate ali. E ele concede e tal, então tá todo mundo bem, todo mundo ficou ali, tá bom? Lá no helenismo, lá no século V antes da Era Comum, que eu falei lá no início do filme, no início do vídeo, que começa toda essa questão das bruxas serem mal vistas, do homem, o mago, o sacerdote, desse período aí que começam todas essas questões, tá, gente? E aí no helenismo, a gente vai perceber por aqueles papiros mágicos gregos que foram achados lá no Egito, que Hecate começa a ser sincretizada com outras deusas, como Perséfone, Selene, Ártemis. Por isso que chega uma época que ela é tão associada a Ártemis nas obras que a gente não sabe. Ela começa a ser sincretizada, tá bom? E aí, nas peças, né, porque o teatro era uma coisa muito forte na Grécia, nas peças também no século, eu comecei a pegar essas datas, também no século V da Era Comum, ela já começa a vir com um aspecto maligno. Ela já começa a aparecer ali rondando cadáveres, entendeu? No período romano, toda vez que eu estiver falando e aparecer um livrinho aqui, é porque tem referência disso que eu tô falando nesse livro, tá? No período romano, ela começa a ser associada à lua, a aspectos sombrios da magia. Lembra que lá naquele vídeo do declínio da deusa eu falei que a Ártemis Efésio foi uma forma deles sucumbirem à imagem de Ártemis como independente, que não precisa da figura masculina e tal. Então, com essa sincretização entre Ártemis e Hecate, o templo de Ártemis Efésio era um lugar de ocultismo e magia. Então, de alguma forma, em algum período, ali no século antes da Era Comum, a gente começa a perceber que eles começaram já a mudar a figura de Hecate. Ela começou a se tornar essa deusa mais sombria. Ela começou a se tornar essa deusa mais do submundo, ligada aos cadáveres. E aí eles começaram a jogar ela para lá. Lá na Inquisição, qualquer mulher
vinculada a Hecate, automaticamente era presa pela Inquisição e era morta, tá bom? Então, deixa eu falar aqui de Circe, que a gente também vai ver em Odisseia de Homero, na obra Odisseia de Homero, que antes era vista como uma mulher que todas as plantas conhecem, e ela tinha uma varinha em que ela transformava a pessoa no que ela é. Não que ela transformasse a pessoa num porco, ela só trazia o que a pessoa era. E na obra da Odisseia, ela já começa a ser vista de uma forma maléfica. Ela vive numa ilha sozinha, porque Zeus colocou ela lá, e aí ela é má, ela pega a varinha, transforma os homens em porcos, ou os homens não sei o quê. E a figura também de Medeia, tá? Medeia, antes, era bruxa, feiticeira, ela tem um caldeirão alquímico, e aí a pessoa entra velha ali, sai jovem, ela é aquela do bom conselho, ela é aquela que entende dos encantamentos, das ervas, da bela voz, ela é neta de Hélio, ela é neta, então quer dizer, ela é associada à lua e aos astros, então ela é parte humana, ela é parte Deus, ela vive entre os mundos. E no século V, antes da Era Comum, na obra de Eurípide, a gente vai ver que ela é transformada numa deusa, uma louca, uma feiticeira, em que por amor a Jasão ela mata o irmão, ela mata os filhos, e aí ela é vista como uma pessoa ruim. O que eu quis dizer, principalmente com essas três figuras, Hecate, Circe e Medeia? Que houve uma distorção da figura da bruxa, da feiticeira, propositalmente por questões políticas, e óbvio que isso já fez meio caminho para a Inquisição, para eles virem com a fogueira e queimar todo mundo, tá? É isso que eu tenho para dizer para vocês sobre os ritos. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou muito longo. E vamos começar com os debates.